Deus, glória a Deus, o Senhor é bom o tempo todo, amém, queridos? Deus é real, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, elas duram para todo e todo sempre, amém, querido? Quero convidar você nessa noite a que nós possamos juntos meditar num texto da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Abra lá a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós juntos vamos adorar o Senhor, vamos ouvir a sua palavra. Êxodo, capítulo 14. Eu acredito que nesses dias Deus tem nos desafiado, ou trabalhado nas nossas vidas de uma forma muito especial. O título da mensagem de hoje, que eu quero dividir com você, Deus trouxe à memória um tempo atrás, algo que eu tinha sido ministrado neste lugar, e eu quero compartilhar, dividir novamente com você, olhando para esse texto, que eu acredito que é um texto extremamente importante para os dias que nós estamos vivendo. O nome desta mensagem nós podemos chamar de Beco Sem Saída. E quando nós olhamos a vida, a história, parece que em alguns momentos Deus ele é tomado de um senso que eu, para mim, digo um senso de humor refinado, apurado, e Ele nos coloca ou nos permite estarmos em situações que às vezes no momento, parece não entendemos o que está acontecendo. E literalmente nos sentimos em becos sem saídas. Eu fui dar uma olhada no dicionário, o que é um beco sem saída? O beco é uma ruazinha, uma rua estreita que na maioria das vezes não tem saída. É aquele lugar que quando você entra, só tem o lugar da entrada, não tem o lugar da saída. E parece que em alguns momentos, e eu acredito que nesses dias, parece que Deus está pegando a humanidade, está colocando a humanidade nessa rua estreita sem saída, literalmente num beco sem saída. Parece que nos sentimos nesses dias encurralados, não é num lugar ou em outro, mas de forma maciça. Parece que o mundo foi exprimido por Deus. Parece que Deus foi conduzindo ou permitindo essa condução, como queiram interpretar essa maneira, de uma forma que hoje sente todo mundo pressionado e apertado, como que num beco sem saída. São países, são nações, são povos, são continentes que, diante do quadro de uma pandemia, fica todo mundo sem saber o que fazer. E quando eu olho para o texto da palavra de Deus, e hoje lemos aqui o texto de Salmo, no capítulo 24, verso 1, ele diz: ao Senhor é a terra e todos os habitantes. Pode ser que as circunstâncias mudem, pode ser que os acontecimentos eles alterem, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo fiel, amoroso, poderoso e regente da história de uma forma geral. Nada foge aos seus olhares, nada foge ao seu cuidado. Ele é Senhor, soberano, absoluto. Ele continua sendo aquilo que Ele era e continuará sendo até amanhã, mesmo que em alguns momentos nós não entendamos. Por isso, quando eu compartilho, e Paulo escreve que tudo que foi registrado para o nosso conhecimento e nosso aperfeiçoamento. Então, quando eu me volto os olhos para a palavra, e em especial hoje, no capítulo 14 do livro de Êxodo, que registra a saída do povo do cativeiro, a saída do povo que estava cativo no Egito e agora está sendo conduzido à terra prometida. Só que este evento, quando nós apenas lemos, o povo estava cativo, saiu para a libertação, saiu para a terra prometida que manava leite e mel, um lugar de bênção, um tempo de paz, de prosperidade. Parece que a coisa aconteceu assim, simplesmente aconteceu. Mas quando nós voltamos os olhos, nós percebemos que tem muito mais colorido nessa história, tem muito mais coisas que aconteceram, e estes acontecimentos nos permitem tirar lições que podemos aplicar ainda hoje, na minha e na sua vida, no contexto que estamos vivendo. Diz a história de Êxodo
ministrei esses dias, aprendendo em tempos difíceis, lições de superação em tempos de crise, que nos contavam o início da história com Moisés, Joquebede, sua mãe, tudo que aconteceu. Mas agora em especial, a história tinha andado, Moisés agora é o libertador do povo, e Deus dá uma promessa que tiraria o povo, registrada, eu vou ler aqui para você no capítulo 12, no verso de número 29, só para a gente poder se sintonizar no contexto histórico da passagem que nós estamos lendo, para entender um pouco. Então Deus dá ao povo dizendo, olha, o tempo é difícil, haviam decretos de morte, haviam situações, como mencionei aqui já, de isolamento naquele momento, porque diz que todo menino que nascesse, toda gestante que desse à luz, havia um decreto de morte sobre esses nenês que estavam nascendo, sobre essas crianças. Então havia uma situação extremamente complexa, difícil, e no meio de tudo isso, algo interessante acontece, diz que Deus dá uma promessa. Por quê, queridos? E aqui eu quero fazer a primeira observação. O mundo pode convulsionar, o tempo pode ser difícil, mas o Senhor é o mesmo. E a palavra dele não tem variação, não tem sombras de dúvidas, de será, ou se quem sabe, se isso, aquilo, não está condicionado a nada. E a Bíblia diz que Deus tem promessas para o seu povo, tem promessa para o homem, e às vezes Deus utiliza momentos difíceis, com o intuito não de prejudicar, não de maltratar este homem ou a humanidade como um todo, mas ele utiliza essas coisas para aperfeiçoar, para trazer o homem de volta. Pouquinho antes de começarmos essa transmissão, eu escutava o sino bater. Não sei se alguém mais que está aqui ouviu o sino bater. Às vezes Deus precisa fazer eventos, permitir eventos de forma coletiva, para que possamos escutar coisas que talvez há muito, pelos ruídos da vida, pelos barulhos que ela produz, pela agitação do coração humano, a gente já não consegue mais ouvir. E eu ouvi os badaladas dos sinos. Eu disse, uau, quanto tempo eu não escutava esses sinos tocarem. Mas será que eles não tocavam? Sim, eles tocavam, mas nós não os ouvíamos. E Deus usa esses contextos para trabalhar no nosso coração. Mas jamais esqueça, Deus é Deus de promessa. E no capítulo 12 diz assim, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Pense que situação de emergência na saúde naquele momento, onde todos os primogênitos haviam sido feridos de morte. Pensem no caos que estava neste momento. E diz o seguinte, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até os primogênitos dos cativos que viviam naquele local, todos os primogênitos, inclusive de animais. E diz, levantou-se Faraó na noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse mortos. Pense num contexto lamentável de morte, de perda, de sofrimento, de desolação que estava acontecendo no meio de tudo isso. Mas lembre-se, Deus tinha uma promessa. O tempo era ruim, o momento era de crise, a circunstância era um caos, mas Deus continuava sendo Deus, fiel, amoroso, bondoso. Mas pastor, como o senhor pode dizer que ele é bondoso no meio de tanta crise? É porque o seu projeto não muda, e o que Deus permite com tudo isso é para trazer e atrair o coração do homem novamente à presença dele. É para atrair a minha e a sua vida de volta aos princípios, valores estabelecidos pelo Senhor, que norteiam a vida, que norteiam os projetos, que norteiam as relações. O mundo que nós estávamos vivendo, um mundo extremamente egoísta, que pensa apenas em si. Com toda essa circunstância que hoje nós estamos vivendo, mudou-se o paradigma do mundo. Não é mais o só eu, porque agora com
uma instauração de um tempo de pandemia, você percebeu que a preocupação está agora no outro? Porque não adianta eu fazer a minha parte se o outro não fizer a dele. Então agora houve uma inversão de polaridade. Se o mundo era extremamente individualista, agora ele tem que parar e olhar para o outro. Então Deus está manejando, Deus está construindo, Deus está realocando os pilares que devem governar a vida do ser humano, da coletividade. Se agora o ser humano ele está preocupado com o outro, por que com o outro? É porque o outro pode ser a fonte de contágio. Então Deus está fazendo com que a humanidade volte-se uns aos outros, que é o princípio estabelecido na palavra desde o início. Mas quando eu penso em tudo isso, veja o texto, diz que então, ele diz assim, chamou o faraó Moisés e Arão e lhe disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, ide servir ao Senhor, como tinha dito. Até aqui, Faraó tinha endurecido o coração, não querendo que o povo saísse, continuava sob dura perseguição, o povo havia uma escravidão, havia um domínio com uma mão pesada sobre o povo naquele contexto, que era cativo. Mas Deus usa as circunstâncias. Ontem eu vi o Samuel ministrando aqui, e o Samuel usou uma expressão dizendo, que nós conversamos lá em casa, que Deus, Ele não descarta nada, Ele aproveita tudo. Não que Ele queira que uma circunstância aconteça, mas Ele a utiliza, Ele não dispensa, Ele não despreza, Ele usa, inclusive momentos difíceis, momentos de crise. E aí quando eu fico pensando nisso, nós chegamos no texto de Êxodo capítulo 14, que diz assim, disse o Senhor a Moisés, falai aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, em Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estes estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado no Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. O que eu quero compartilhar com você? Que existem momentos, becos sem saída são os lugares que Deus nos leva. Em determinados momentos, com permissões específicas, como foi no caso do povo, diz que ele permitiu que o povo saísse. Mas quando o povo está saindo, ele diz, eu endurecerei o coração de Faraó. Como assim? Eu estou cativo. Estou na iminência de sair. E ele diz que vai endurecer o coração de Faraó. Não deveria ser o contrário. Ele não deveria adocicar o coração do Faraó. Ele não deveria amolecer o coração de Faraó. Ele não deveria agir de forma diferente. Afinal de contas, ele tinha dado uma promessa que o pessoal sairia. Agora que o pessoal está saindo, diz que ele coloca um endurecimento no coração, embrutece novamente o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus às vezes quer nos levar a alguns níveis de relacionamento e de intimidade que em circunstâncias diferentes não seria possível. Hoje em toda a nação no Brasil foi apregoado inclusive pela autoridade máxima do Poder Executivo, o Presidente da República, clamando um jejum. De forma coletiva, os maiores líderes das denominações, das igrejas afora, decretando um jejum para o seu povo. O que é isso? Deus permite circunstâncias, situações, e nos coloca em becos sem saída, em situações que nós nos vemos impotentes para lidar, para tratar, pois afinal de contas, nem mesmo as autoridades hoje sabem o que fazer no contexto que nós estamos vivendo, senão dobrar-se e clamar ao Deus da terra, o Senhor dos senhores, olhar, como disse o Salmo 121, elevar os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Para que o socorro venha do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Então Deus, para o seu propósito, Ele utiliza momentos difíceis, e este é um
que Deus está utilizando para realinhar, reorganizar o conceito de coletividade, o conceito de mundo, o conceito de vida, o conceito de igreja. Deus está mexendo com as estruturas porque Ele tem um propósito. O propósito de Deus é estabelecer o seu trono, a sua autoridade, a sua vontade, e para isso Ele usa eventos da vida, como está usando uma pandemia no mundo. Diz que em alguns lugares os pássaros voltaram, as águas ficaram limpas novamente, as coisas começaram a mudar, porque diz a palavra que até mesmo a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, do povo do Senhor. Então Deus leva e nos coloca diante de alguns becos sem saída, o que nós não sabemos lidar, não sabemos o que fazer, o que correr, porque Ele tem um propósito. E eu quero dizer para você, que todos os eventos que estão acontecendo, estão conduzidos e guiados com maestria, pelo Deus a qual fez os céus e a terra. Ele está, na verdade, chamando a minha e a sua vida para um reorganizar. Eu acho tão interessante que este reorganizar não é só em aspectos de coletividade, de mundo, de cidades, mas inclusive de famílias, o núcleo principal. Agora, todo mundo falava, não, família, e tinha muita gente que falava até do conceito de família. Agora, qual é a orientação? Volte para sua casa, fique na sua casa. Ele nos chama de volta, Ele nos está organizando, Ele está nos apertando, porque Ele sabe que de outra forma, talvez, pela dureza, pela incredulidade, pelas coisas que às vezes nós acabamos cultivando, nos distanciam do projeto, nos distanciam do princípio, e agora Ele diz, volta! Então esse beco sem saída pelo qual o mundo está vivendo, na verdade, não tem um outro objetivo de matar ou destruir, senão de reorganizar, de realinhar, de fazer repensar para continuar. Porque Ele está dizendo que se nós prosseguíssemos da mesma forma, na mesma dinâmica e na mesma velocidade, é possível que em pouco tempo, eu e você entrássemos em colapso, e talvez sem a possibilidade de cura. Então Deus nos leva a becos sem saídas, sim, para revelar o seu propósito, para reorganizar as nossas vidas. Segunda coisa que eu aprendo, becos sem saída também é o lugar da prova. Ouvindo e vendo os noticiários, as coisas, é o lugar, às vezes Deus nos coloca em situações e circunstâncias que provam o nosso coração. Provam no sentido para trazer à luz o que de fato tem dentro dele. Eu vendo um noticiário, e eu acho isso fantástico, olhando uma notícia, diz que em alguns países, como a China, nesse momento de reclusão, em que todos estão ficando em casa, aumentou o número de divórcios. Como assim? Porque agora as pessoas tiveram que conviver juntas, e não apenas disfarçar que viviam juntas. O que eu estou dizendo? Que às vezes momentos de crise, como nós estamos vivendo no mundo, são momentos que Deus está provando o coração do ser humano, para averiguar, aferir o que de fato tem dentro deste coração. Se são coisas boas, se ele se entesourou de riquezas, ou se porventura, hoje ele é simplesmente um faminto que tem dinheiro. É um faminto existencial que apenas tem recursos monetários. Deus está provando. Diz o texto de Êxodo 14, a partir do versículo 4 em diante, diz que Deus endureceu o coração de Faraó naquele momento. Por quê? Porque estava provando o coração do povo, o coração tanto dos egípcios como do povo de Deus. Ele estava dizendo, e agora eu quero ver como será, como irão reagir, como irão agir, como irão fazer no momento de crise. E diz que naquele momento Faraó se enfurece, porque tirou do seu coração o que já tinha no seu coração.
O povo do Senhor diz que fica amedrontado, e agora Ele nos permitiu ir, e agora que nós estamos indo, Ele se enfurece, Ele virá sobre nós. E diz o texto, no versículo 5, olha só, diz: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia ou saía, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, e disseram: o que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, pegou todos os blindados que tinham, chamou a equipe de elite, chamou homens e mulheres de todos os lugares, ajuntou os melhores, a elite do seu exército, e diz que todos os carros do Egito, com capitães sobre ele ajuntou as melhores da sua tropa, pegou seus fuzis, pegou seu armamento bélico, e vai contra o povo. E esse povo, diante do armamento bélico, o que acontece? Esse povo se desespera, esse povo fica dizendo: e agora, meu Deus, o que vai acontecer? Como nós vamos sobreviver a tamanha investida, a tamanha fúria? Por isso, Deus às vezes nos leva a becos sem saídas com um propósito: tratar o nosso coração, ministrar nas nossas vidas, fazer sair para fora o que tem dentro. E esta é a razão porque Deus permite momentos como esse que nós estamos vivendo, momentos que somos trabalhados. E aqui Deus disse, foi Deus que orientou: fiquem aí, fiquem em casa. Foi Deus que permitiu aquilo, foi Deus que orientou. Mas e agora? Como vamos lidar? O que vamos fazer? E Deus diz: é aí que eu vou trabalhar. Queridos, esses são os melhores dias que nós podemos viver. Como os melhores dias? Para descobrir e analisar o que de fato tem no nosso coração, o que de fato está dentro de nós. Aí eu pergunto, com essa avaliação toda, como está hoje a sua família? Como estão os seus relacionamentos, os seus vínculos? Como está o seu diálogo com os filhos, com as pessoas? Como está o seu bairro, a vizinhança? Aí a gente descobre gente que a gente nunca viu. Deus está provando o coração. E como que Ele prova? Permitindo que circunstâncias difíceis venham. Às vezes nós olhamos para a crise, para o problema, e dizemos assim: o diabo se levantou. Sim, o diabo se levanta, nós sabemos disso. Mas às vezes são momentos como esse que Deus utiliza para revelar o nosso coração, para revelar coisas que de outra forma não existiriam, não viriam à tona. Então Deus permite também circunstâncias difíceis para, como já falei, reorganizar, realinhar, reestruturar as nossas relações, os nossos valores, os nossos objetivos como vida. Deus está mexendo, o mundo está se movendo, as bases do que já foi talvez não serão amanhã, e Ele está nos permitindo ver isso acontecer diante de nós. Becos sem saída são aqueles lugares que Deus vai provar agora as nossas vidas. Vai provar ministérios, igrejas, famílias, empresas, governos, estruturas, serão provadas nesse momento. É no tempo da crise que descobrimos se somos ou não somos, se temos ou não temos, se podemos ou não. Deus está usando esta circunstância que o mundo vive para trabalhar no coração do mundo. Terceira coisa que eu aprendo: becos sem saída. Falamos, é o lugar que Deus nos leva. Então, no meio de tudo isso, não culpe só o diabo. Deus tem projeto no meio de tudo isso.
Segunda coisa, beco sem saída é o lugar que nós somos provados, como acabamos de falar. Terceira coisa, beco sem saída é o lugar que também muitas vezes nós falhamos. Agora nós olhando para tudo isso e vendo toda essa situação, por que o beco sem saída é tão interessante? Deus está permitindo tudo isso para mostrar, porque Ele está provando o nosso, como falamos aqui, Ele está provando as nossas vidas, mas também Ele prova a nossa fé. Olhando agora em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos de insegurança, instabilidades econômicas, não sabemos como será, o que irá acontecer. Este também é o tempo em que Deus está provando a fé da humanidade, a fé de ministérios. Eu acho interessante que aqui diz o versículo 10, eu vou ler para você. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E sabe o que o texto diz? Temeram, e temeram muito. Então os filhos de Israel começaram a clamar, e disseram a Moisés: será porventura não haver sepulcros no Egito, que nos trouxeste de lá para morrermos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito para morrer agora? Neste momento, eles estavam sob prova, a humanidade está sob prova, a generosidade do coração está sob prova, a fidelidade no coração está sob prova, o amor ao outro está sob prova. Deus está parando todos e provando. Nós começamos um projeto nesses dias aqui na igreja, e eu testemunho isso porque foi uma experiência que tivemos em casa. As pessoas, alguns me ligavam: olha, compra bastante mantimento e deixa reservado. Pode ser que, então a gente vai nos mercados, todo mundo comprando porções a mais, para se resguardar, para ficar recluso em casa. Um irmão foi nos visitar, eu não estava em casa, mas ele passou lá, e o que ele fez? Ele disse: eu trouxe aqui, pastor, para compartilhar com o senhor um mantimento. No momento nós falamos, a minha esposa que atendeu, ele disse: não queremos. Mas ele insistiu, ela recebeu, e depois perguntamos: por que Deus isso? E aí então surgiu aqui na igreja a ideia de podermos alcançar pessoas. E sabe o que nós descobrimos? Com alimentos. E sabe o que nós descobrimos? Que já existiam pessoas famintas. Mesmo antes da pandemia. Mesmo antes da reclusão. Porque os lugares que chegamos, extremamente necessitados, Deus está provando. Onde está o nosso coração? A nossa fé? Mas só que em momentos de prova, também são aqueles momentos que nós falhamos, nos amedrontamos, nos encolhemos, nos tornamos infiéis. O momento em que é revelado, diz que os egípcios estavam se achegando ao povo, e o povo de Israel, diz que quando viram o povo se aproximar, temeram. E quando eles se aproximaram e temeram, na verdade Deus estava revelando que os olhos daquele povo não estavam colocados no sobrenatural e nem em Deus, mas estavam colocados apenas no aqui e agora e na terra, numa visão humana e natural, porque diz que eles viram e se apavoraram. Por quê? Porque eles estavam olhando apenas no nível natural. Quantas pessoas hoje apenas estão olhando no nível natural? Quantos estão apenas vivendo só no nível natural? E o pior disso, não apenas no nível natural, mas algo que eu acho extremamente interessante, diz que o lugar que eles foram provados e falharam, mas falharam na sua fé, porque se percebeu que tinha uma fé
apenas natural. Quando veio o evento, se assustaram. Hoje eu falo com pessoas, nós sabemos que a situação global de uma pandemia com vírus é extremamente assustador e perigoso, é real. Mas às vezes essa situação foi potencializada de tal forma que eu vejo pessoas que estão amedrontadas. Já tem notícias de pessoas que tiraram a própria vida. Por quê? Porque no meio da crise, no meio da dificuldade, o que aconteceu? No meio da crise, da dificuldade, a sua fé foi provada e foi descoberto que não havia nada. Deus está provando e muitos vão falhar. Deus está provando e muitos vão falhar na fé. Mas os que não falham na fé, sabe aonde que eles acabam caindo e falhando? Diz o texto, verso 11, disseram a Moisés, não é porque não tinha sepulcro, ou cemitérios, ou tal e tal, tal. Eles iniciaram um processo de murmuração, de reclamação. Hoje o que mais se vê, inclusive entre o povo de Deus, a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra frívola, tola, torpe. Por quê? Porque Jesus disse, de toda palavra frívola ou tola que sair da sua boca, o homem prestará contas diante de Deus. Hoje o que mais se reclama, e aí Deus ministrou meu coração de uma forma muito especial. Todo mundo reclamando de prefeitos, governadores, do presidente. Alguns diziam tem um impeachment por causa da pandemia do Covid-19. E todo mundo falando, gente, isso aqui é murmuração. É gente que passa o dia postando coisas e notícias e mais notícias, porque ninguém faz nada, e porque isso e porque aquilo, são palavras frívolas. Ao invés disso, esse é o tempo de invocar o nome do Senhor. O povo aqui de Israel perguntava por quê? Por quê? Por que o governo não faz alguma coisa? Por que alguém não toma providência? Por quê? Por quê? Quando na verdade o que nós estamos percebendo é que nem mesmo as autoridades sabem o que fazer. Então o que Deus está mostrando? Que ao invés de perguntarmos o porquê, esse é o tempo da igreja se levantar com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que não teme, uma palavra que traz refrigério. Uma palavra é que ainda que venham as tempestades, ainda que venham os tempos ruins, ainda que sejamos levados a becos sem saída, devemos entender, Deus está no controle, Ele é fiel, Ele nos sustentou até agora, como disse no passado, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que Ele mudaria? Por que Ele não faria agora? Por que a sua postura seria diferente com a minha e com a sua vida? Em tempos em que nós nem buscávamos a Deus, Ele já nos amava, Ele já nos cuidava, Ele já agia de forma benigna para com o homem, misericordioso e cheio de graça. Por que Ele não faria agora e por que mudaria? Então o que precisa mudar é o que está nos nossos lábios. A Bíblia fala que aquilo que a boca fala é o que o coração está cheio. De que está cheio o nosso coração nesses dias? O que temos enchido o coração? Querido, é tempo de ir para a presença, é tempo de buscar, é tempo de falar das coisas do alto, é tempo de dizer, Deus nos orienta, Deus, que palavra precisa sair, Deus, o que eu tenho que dizer, e se eu não tenho o que dizer, então que eu me cale, porque talvez seja tempo de eu me calar, ao invés de falar o que não deveria. Queridos, esse é um tempo que Deus está provando as nossas vidas, e muitas vezes falhamos. Quem de nós, eu estou falando aqui não como um julgamento,
Como diz o texto, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós nesses dias não foi para uma live, não foi para um Instagram, ou para alguma rede, alguma mídia, postar algo e falar mal de algo, ou dizer que é absurdo isso, que medida errônea é essa, porque estão agindo dessa forma? Quem de nós já não se convulsionou numa indignação? Quem de nós? Todos nós já fizemos isso. E por isso pecamos. Mas há uma quarta coisa que o beco sem saída revela. Falamos que beco sem saída é o que Deus nos leva. Que beco sem saída é o lugar que somos provados. E não apenas provados, mas beco sem saída é o lugar que falhamos muitas vezes. Porque não temos toda a fé que dizemos que temos. Não temos a postura que às vezes afirmamos que temos, e aí fracassamos, falhamos, decepcionamos, machucamos, ferimos. Acontecem tantas coisas. Assim foi, Deus revelou o coração daquele povo. Diz que ele se insurgiu contra a sua liderança, se surgiu com as questões, achando que era o homem, enquanto na verdade era Deus. Mas há uma quarta coisa: beco sem saída também é o lugar onde Deus quer manifestar o seu cuidado. Beco sem saída é o lugar onde Deus quer ser participante e nos ajudar a mim e a sua vida. Esse momento é um momento de crise, sem dúvida. É um momento difícil, claro que é. Mas também é o tempo oportuno para ver a mão de Deus, para ver o agir de Deus, para ver o socorro, a providência, o livramento, o cuidado do Senhor. E eu não estou falando para você apenas de boca para fora, porque me enquadro num contexto que às vezes nós olhamos e dizemos: e agora? Como será? O que vamos fazer? Quais são o rumo, a direção? E às vezes não sabemos, de fato não sabemos. Hoje seria o dia da nossa ceia. As pessoas perguntando: como vai ser a ceia? Eu disse: eu não sei. Como vamos fazer? Não sei. Mas uma coisa eu sei: o Senhor que nos chama está conosco. Uma coisa eu sei: o Senhor que nós nos lembramos da ceia, que temos uma aliança com Ele, Ele não quebrou a aliança. Ele continua aliançado com o seu povo. Então quando nós pensamos: e agora? Como vai ser? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Ele continua no controle, Ele continua sendo fiel. E diz o verso 13, Moisés se levanta, e eu queria dividir a fala de Moisés e trazer para as nossas vidas a mesma fala. Moisés, diante de tudo aquilo, diz assim: Moisés, porém, se levanta e responde ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Moisés, no meio de tudo aquilo, ele volta os olhos para o Senhor e diz: olha, eu quero dizer para você, se no lugar que Deus nos leva, que são becos, que às vezes são sem saída, nós nos angustiamos, achamos que é o diabo, achamos que é muita coisa, somos provados, apertados, exprimidos e até falhamos. Mas também é o lugar onde Deus quer abrir os céus e descer com a sua majestade, com a sua glória, e entregar nas nossas mãos toda a provisão necessária, para que no final de tudo isso, eu e você possamos dizer: até aqui me ajudou o Senhor. A mão dele não falhou no momento da crise. Moisés diz: ei, aquietai-vos, aquietai-vos, não temais, sabei que o Senhor é Deus, sabei que o Senhor governa, do Senhor é a terra e todos aqueles que nela habitam, e este Senhor não mudou, porque os rumores mudaram, Ele continua o mesmo.
Eu não sei o que será amanhã, o próximo mês. Os projetos que tínhamos, muitos nem sabemos como lidar. Mas uma coisa eu tenho trazido ao meu coração: esse é o tempo de estar aliançado com o Senhor. É o tempo de cultivar e nutrir intimidade com Deus. Tempo vivido na sua presença. Moisés vem e no verso 14 do capítulo 14 de Êxodo fica registrado a fala em que ele diz: o Senhor pelejará por vós, e vós, vós vos calareis. Deus está dizendo: esse é o tempo de vermos Deus agir. Onde, pastor? Onde, pastor? Aqui na minha vida. Onde mais, pastor? Na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, na minha família. Onde mais? Entre os meus irmãos. Acordei pela manhã, estava deitado ainda, orando, falando com Deus, e disse: Deus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, quero colocar a minha esposa, quero colocar os meus filhos, Senhor, a minha família maior, que são as famílias da minha esposa, a minha família. Fui citando um por um. Disse: Deus, eu quero colocar os meus irmãos. Aí como que passeando pela igreja, dizendo aquele outro: Senhor, eu não sei o que vai ser, mas toma conta do teu povo. E disso o Espírito me trazia: e os demais? Comecei a orar: Senhor, tem mais aquela outra igreja, tem aquele outro pastor, tem mais aquele outro. Fui lembrando: Senhor, toma as igrejas da nossa cidade, os nossos irmãos. E Deus me disse: só deles. Eu digo: Senhor, toma conta da nossa cidade, Deus, da nossa nação. Esse é um tempo em que Deus quer assumir de volta o controle. Entreguemos a Ele. Beco sem saída, para alguns pode ser situações de privação, para outros pode ser a oportunidade de ver a provisão, o auxílio, o consolo, o controle soberano de Deus sendo estabelecido, gerenciado. E então, quando eu olho para tudo isso, logo na sequência da história, Deus, de maneira soberana, assume o controle, se torna o Senhor, mostra a todo o seu povo quem Ele é. É isso que Ele quer fazer. Esses são dias que Deus quer revelar, quer abrir os nossos olhos, quer tirar as escamas e dizer: ei, eu estou aqui. Não foi porque você cresceu que agora eu mudei. Não foi porque algumas coisas estão fora do controle que eu mudei. Ei! Sou eu que pelejo por vós. Sou eu que guardo. Sou eu que sustento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Talvez chamar a família. Parar o que você está fazendo por um instante. E apenas invocar o nome do Senhor. Dizendo: Deus, que no meu beco sem saída, eu possa nesses dias encontrar o Senhor, o seu auxílio, o seu socorro. E que um dia possam ser testemunhados. Que livros possam ser escritos com a minha e a sua história. De como Deus agiu, de como Deus fez. Afinal de contas, Ele tinha dado uma promessa e Ele não quebra as suas promessas. Agora o que precisamos é estar firmes, sabendo o que Ele fará nesse tempo, nas nossas vidas, porque Ele fará. O que precisamos é simplesmente descansar. Por isso Ele diz: ei, fiquem quietos, aquietai-vos, povo. Pare de falar.
me permita falar.